pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adrian e você está no canal BioAdrian ASMR. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Hoje eu resolvi contar para vocês 35 curiosidades sobre biologia. Para quem não sabe, eu faço licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Óbvio, eu não vou falar a cidade, mas é a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E eu achei um site muito legal, que tem umas curiosidades bem diferentes. E eu vou contá-las aqui pra vocês, enquanto eu faço alguns sonzinhos legais também. Então vamos comigo. Curiosidades sobre biologia humana. Primeira curiosidade. O osso hioide é o único osso do corpo humano não conectado a outro osso. Segunda curiosidade. Você sabe o que dá ao sangue sua cor vermelha? A resposta é o anel de porfirina ligado ao ferro na hemoglobina. Basicamente, também é o ferro que dá a cor vermelha ao sangue. Falando em vermelho, que é a cor do YouTube, já se inscreve no canal e deixa o seu like e também o seu comentário, porque isso vai estar me ajudando bastante. Muito obrigado. Terceira curiosidade. O osso mais duro do corpo humano é o maxilar. Há indícios que também podem ser o dente, se eu não me engano, mas os dentes não são ossos. Mas eles são extremamente duros. Estima-se que existem de 4 a 6 litros de sangue no corpo humano. Quinta curiosidade. Segundo a ciência, o único órgão do corpo humano que pode processar a dor, mas não pode senti-la, é o cérebro. Sim, quem já assistiu algumas séries de medicina e já viu algumas cirurgias no cérebro sabe que às vezes a pessoa fica até acordada. Ela recebe uma anestesia local. E é muito importante que a pessoa fique acordada, porque atingir o cérebro às vezes tem danos irreversíveis. Então o cérebro ele só processa a dor, mas ele não consegue senti-la. Fato número 6. Nascemos com 300 ossos, mas isso reduz para 206 até a fase adulta. Sim, principalmente quando a gente nasce, o nosso crânio, né? O nosso crânio que reveste o cérebro, né, o que a gente chama de cabeça. O nosso crânio ele é totalmente dividido. Então é o que a gente chama, por exemplo, de moleira, que é aquele que fica assim no meio. Ele é fundo porque ele ainda não se formou exatamente. E a gente nasce com esses ossos não formados e não duros, principalmente para facilitar na hora do parto, porque a cabeça é o mais difícil de passar na hora do parto. Número 7. As células são encontradas em plantas e animais e podem ser vistas ao microscópio. A unidade básica do ser humano são as células. Do ser humano não, né? Dos animais, da vida. A unidade básica da vida são as células. Número 8. O modelo de membrana lipídica da membrana celular é chamado de modelo de mosaico fluido. É um modelinho de mosaico fluido. Vou ver se consigo colocar uma foto para vocês verem. Curiosidade número 9. A parte da cobertura celular que as células vegetais têm e que as células animais não têm é a parede celular. A parede celular ela confere principalmente resistência, pessoal, e é por isso que geralmente as plantas são mais resistentes que os animais. Curiosidade número 10. A ubiquitina é a proteína que ajuda na degradação de células envelhecidas e danificadas, ou seja, direcionando-as para serem destruídas. Todas as células têm que ser destruídas, galera. Células têm uma vida útil e a gente está sempre renovando elas. Curiosidade número 11. Existem cerca de 200 células diferentes em nosso corpo. Curiosidade número 12. A maior célula do corpo humano é o óvulo e a menor célula do corpo humano é o espermatozoide. Curiosidade número 13. As células que produzem novos ossos são chamados de osteoclastos. Inclusive, pessoal, a formação de novos ossos ou de ossos quebrados é uma coisa muito interessante de se estudar, é muito legal.
estudar a formação dos ossos, porque a gente pensa, a gente consegue até fazer uma analogia como se fosse uma construção. É literalmente uma construção, igual a construção de pedreiro. É muito interessante olhar como novos ossos são construídos, ou ossos quebrados são reconstruídos. Curiosidade número 14. As biomoléculas mais importantes são as proteínas, ácidos nucleicos, bem como carboidratos e lipídios. Bom, biomoléculas, no caso, são moléculas que existem na gente. São moléculas que a gente consegue utilizar para produzir tecidos ou produzir energia. A primeira biomolécula que a gente mais utiliza para produzir energia são os carboidratos, que são os açúcares, estão encontrados em massas, pães e diversos tipos de coisa. Porém, eles também têm um efeito colateral, porque carboidrato em excesso a gente costuma armazenar em gordura, forma de gordura. Curiosidade número 15. A água é a substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. Curiosidade número 16. A divisão da biologia química que estuda as moléculas de açúcar é a glicobiologia. Glico vem de glicose. Glicose significa açúcar. Todo carboidrato é formado de glicose. Curiosidade número 17. A enzima que facilita a transferência de um grupo fosfato para um substrato proteico chama-se quinase. Curiosidade número 18. A proteína retirada de uma água viva que ajuda a visualizar as proteínas ao microscópio é a proteína fluorescente verde. Curiosidade número 19. O tipo de polvo que é capaz de imitar águas vivas, cobras marinhas, linguados, chama-se polvo mímico, ou seja, uma espécie de polvo do Indo-Pacífico. Ele fica, no caso, entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Polvos, cefalópodes em geral, eles têm uma capacidade muito legal de imitar outros seres vivos, até pedras, na verdade. Mas eles fazem isso pra se defender, na maioria das vezes, pra parecer outro bicho. Curiosidade número 20. O falcão peregrino, Falco peregrinus, é o animal voador mais veloz do mundo. Curiosidade número 21. O animal aquático que parece estar usando batom é o peixe morcego de lábios vermelhos. Inclusive, eu já vi várias fotos desse peixe, ele é muito engraçado, gente. Ele parece até uma drag queen. Aí sim, os lábios tudo vermelho, é uma coisa que se fala assim, cara, isso deve ser edição, só pode. Curiosidade número 22. O peixe-bolha recebeu o título de animal mais feio do mundo. Esse, na verdade, tem até uma resposta, uma curiosidade ainda mais sobre ele. O peixe-bolha, ele vive em profundidades abissais. Naquelas profundidades, o corpo dele sofre uma pressão muito grande. Quanto mais você desce no mar, maior é a pressão, porque mais água está em cima de você. Então, quando ele tá lá no fundo, ele não tem aquela aparência gelatinosa, aquela coisa esquisita. Só que quando você tira ele de lá e traz ele para a superfície, onde a pressão é muito mais baixa, ele fica com aquela aparência de gelatinosa. Geralmente não é uma regra, mas geralmente animais de profundidade, animais abissais, eles tendem a ter um corpo mais gelatinoso para aguentar essa pressão. Fato de número 23. O pai da biologia marinha moderna é James Cook. Em suma, ele foi um navegador e explorador britânico que explorou o Oceano Pacífico e várias ilhas desta região. Ademais, ele é acreditado como o primeiro europeu a descobrir as Ilhas Havaianas. Fato de número 24. Todos os invertebrados têm sangue frio. Para quem não sabe, invertebrados são os animais que não têm coluna vertebral. Como insetos, cefalópodes, né, que são os polvos que eu acabei de falar, aranhas, e é isso. Fato de número 25. As plantas são fornecedores de nutrição essenciais, bem como oxigenadoras, e são chamados coletivamente de flora. Diferentemente de fauna, que são os animais, as plantas a gente chama de flora.
ciência que estuda as plantas é a botânica ou biologia vegetal. Fato de número 27. O componente de uma célula vegetal que ajuda na fotossíntese chama-se cloroplastos. E tem uma teoria que diz que os cloroplastos no passado, antes das plantas se tornarem plantas, eram na verdade bactérias que eram fotossintéticas, ou seja, conseguiam produzir o seu próprio alimento a partir da luz. Fato de número 28. Em termos de células, a planta é um organismo multicelular, ou seja, tem várias células. Fato de número 29. O xilema é um tecido vascular que distribui água e solutos pelo corpo de um vegetal, diferentemente do floema. Fato de número 30. O nome científico de uma das plantas mais raras do mundo, também conhecida como planta cadáver, é a Rafflesia arnoldii. Além disso, é vista nas florestas tropicais de Sumatra, Bengkulu, Malásia e Indonésia. A planta cadáver é uma planta muito legal, que ela só floresce, se eu não me engano, a cada ou é 7 ou é 10 anos. E nesse tempo que ela não está florescida, ela fica fechada, totalmente fechada. E a inflorescência dela só dura pouquíssimo tempo. E por que ela chama planta cadáver? Porque quando ela se abre toda lá, que ela é uma planta enorme, também é uma das maiores flores do mundo, se eu não me engano, ela solta um odor muito forte de cadáver para atrair moscas, porque as polinizadoras dela são moscas, e moscas, por exemplo, são ativas à noite, diferentemente das abelhas, que são as mais conhecidas polinizadoras. As moscas elas são ativas à noite, também de dia, e daí elas acabam fazendo a polinização da flor cadáver, e é por isso, né, da planta cadáver, e é por isso que ela tem esse cheiro tão característico. Fato de número 31. A árvore do sangue de dragão que se encontra em uma ilha do Iêmen é chamada assim por causa de sua seiva vermelho sangue. Existem árvores que realmente têm uma seiva colorida, a maioria tem seiva de cor, às vezes transparente, puxado pro âmbar, algo do tipo. Mas tem algumas que realmente têm uma seiva colorida, e é muito legal. Fato de número 32. Segundo as ciências biológicas, Welwitschia mirabilis é uma planta considerada um fóssil vivo. Além disso, dizem que ela sobreviveu por 1000 a 2000 anos com apenas cerca de 7 milímetros de chuva por ano. Então é uma planta muito legal. Eu vou até pesquisar aqui pra ver qual que é. Gente, parece... Eu vou colocar uma foto dela pra vocês verem. Nossa, que esquisita. Eu achei bem feia, tá? Bem feia. Fato de número 33. A flor roxa que ama a sombra é cientificamente chamada de torênia ou flor de wishbone. Fato 34. As plantas com flores são chamadas angiospermas. É muito legal estudar sobre as angiospermas porque a gente descobre que as angiospermas e os insetos, elas se desenvolveram ao mesmo tempo, porque os insetos precisavam das flores e as flores precisavam dos insetos. Então os dois tiveram uma evolução em conjunto, e é por isso que até hoje os insetos necessitam das plantas e as plantas necessitam dos insetos, né? As flores. Fato de número 35. Por fim, as tulipas eram mais valiosas do que ouro em 1600. Nos anos 1600, as tulipas eram mais valiosas do que ouro. Olha que legal, que interessante. Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de fazer esse ASMR e espero que tenham relaxado. Eu quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative as notificações, porque isso vai estar me ajudando bastante. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.